pergunta que não quer calar. Tem ou não tem que se afastar de brasileiros quando você tá morando fora do Brasil? Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e hoje vamos falar disso. Vejo muita gente falando que tem medo de ter amizade com brasileiros. Sério, medo mesmo, sabe? Não quero ter amizade com brasileiros porque tenho medo de me passar perna. Não quero ter amizade com brasileiros porque não confio. Não quero ter amizade com brasileiros por isso, por aquilo outro. Inclusive eu, por um período, fiquei pensando, nossa, vale mesmo a pena ter amizade com brasileiros? Vejo tantos brasileiros que colocam a gente pra baixo. Só que depois eu comecei a ver que a questão não é que a pessoa é brasileira, é outra coisa. Então nesse vídeo vou mostrar pra vocês, vou contar pra vocês algumas vantagens e desvantagens de ter amigos brasileiros quando você mora fora do Brasil. Vamos começar falando do motivo por qual você constrói amizades na vida real, né? Tipo, quando você não está morando fora do Brasil, não que morar fora do Brasil não seja real, enfim, vocês entenderam. Quando a gente procura amizades na vida normal, assim, de todos os dias, a gente procura coisas em comuns, né? Se a sua amiguinha gostava da mesma série que você, a sua amizade começou ali. E depois, mesmo que essa pessoa tenha um caráter diferente do seu e tenha outros gostos diferentes dos seus, tá tudo bem, porque você já criou uma amizade em cima de uma coisa que vocês têm em comum. E é basicamente isso. Quando a gente tá morando fora do Brasil, infelizmente a única motivação para ter amizade é nascer no mesmo lugar que seu amiguinho. E é aí que tá o problema, tá? A gente acaba pensando que porque fulano também nasceu no Brasil e é brasileiro, automaticamente vai ser seu amigo. Só que aí a gente começa a ver que a coisa não é basicamente assim, não é próprio desse jeito. Por quê? Porque fulano sim é brasileiro, mas o Brasil é muito grande, gente. O Brasil é grande, então tem uma diferença cultural enorme. E não é só isso, porque a diferença cultural não é motivo para não ter amizade. Só que assim, um país tão grande, tanta gente diferente e todo mundo tem o próprio caráter, todo mundo tem o próprio jeitinho de ser. E não é dito que aquela pessoa que você tenha conhecido, só porque ela é brasileira, ela vai ter a ver com você. E é aí que a gente começa a colocar os pés pelas mãos. Então, aconselho vocês o quê? A conhecer um pouquinho mais a pessoa e não levar só em consideração que a pessoa é brasileira quando automaticamente ela é obrigada a ser seu amigo. Então vamos falar agora do quê? Das motivações para não ter amizades com brasileiros e depois motivações para ter sim amizades com brasileiros, tá bom? Desvantagem. Gente, agora, a desvantagem é o seguinte, se você acabou de chegar aqui na Itália, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, se você acabou de chegar e não fala bem a língua, talvez seja uma desvantagem para você ter amizades com brasileiros, mas não porque o brasileiro não é uma boa amizade, mas porque talvez você se limite um pouquinho a aprender a língua, tá? Porque justamente você fala, nossa, essa pessoa fala português comigo, aí você relaxa e acaba não aprendendo muito bem o italiano. Inclusive, é um super problema para quem vem simplesmente estudar e para quem vem fazer intercâmbio, sabe? Porque você acaba se prendendo muito nas amizades brasileiras e não aprende direito a língua porque você fica lá falando português todos os dias. Então, conselho, quando você tá vindo pra cá por pouco tempo ou você tá só no comecinho, evite um pouco não ter amizades com brasileiros. Mas não é que você não tem que ter amizade. Evite um pouco não falar muito português. É esse que é o suco, tá? Tente conversar muito em italiano para você não perder a facilidade de aprender a língua. Outra desvantagem, já disse para vocês no começo do vídeo, não tem amizades com brasileiros só porque é brasileiro. Essa não é motivação, gente. Isso daqui não é motivação para ser amigo, tá? Não é porque fulano é brasileiro que ele vai ser seu melhor amigo. Você tem que conhecer essa pessoa, tem que saber se essa pessoa é bacana com você, não é bacana com você, tem gostos em comuns, não tem gostos em comuns. É muito normal, sei lá, a pessoa faz amizade com um brasileiro e tem a obrigação, acha que a pessoa é obrigada a ser amigo dela, forte mesmo, sabe? Aí depois no futuro falar, sabe o que é? Fulana foi falsa comigo porque é brasileira e brasileiros não se ajudam. Não é por isso, é porque fulana não era sua amiga. E é isso. Pra ter amizade, tem que construir uma base nessa amizade aí, tá? Não dá pra ter amizade só porque fulano é brasileiro, não. Tem que se conhecer, tem que pensar, gente. Como se você, sei lá, tipo, você não mora fora do Brasil, tem que ter esse pensamento. Não moro fora do Brasil e com essa pessoa, eu faria amizade no Brasil? Se sim, ela vai ser sua amiga. Se a única motivação é ela ser brasileira,
talvez não seja o caso, tá? Outra desvantagem: não tenha amizades com brasileiros se essa pessoa bloqueia as suas experiências. Isso aqui também muito mais concentrado para quem vem estudar aqui e para quem vem fazer intercâmbio. Se você faz amizade com um brasileiro e ele não faz outra coisa a não ser levar você para fazer barzinho, musiquinha brasileira, coisinha brasileira, comer em lugar brasileiro, ele tá bloqueando a sua experiência, então você não vai aproveitar o pouco tempo que você tá aqui e vai acabar vivendo um pouquinho menos a sua, digamos assim, experiência maravilhosa que é estar aqui na Itália. Se obviamente você mora aqui, né? Nossa, eu moro aqui já tem um pouquinho de tempo, a minha vida é aqui na Itália, muito mais que bem-vindos, os passeios brasileiros, porque a gente sabe que só brasileiro para aguentar o nosso pique. E essa daqui é uma das vantagens, porque, gente, é assim, brasileiro tem uma energia que é maravilhosa, sabe? É óbvio que não é todo mundo, isso daqui nunca vai ser generalizado, tá? Mas normalmente brasileiro tem muito mais pique do que gringo. Inclusive as festinhas do Brasil duram muito até amanhecer, e aqui as festinhas acabam cedo, né? Então se você quer ter um amigo que aguente o pique com você, ter um amigo brasileiro é super maravilhoso, porque vocês vão ser os dois da farra ou simplesmente vão ter muito mais energia para fazer as coisas. Outra vantagem maravilhosa de ter amigos brasileiros é que você fala português. Mas Vera, você acabou de me falar que é negativo falar português toda hora. É negativo falar português toda hora se você vem pra cá fazer uma experiência pequenininha ou se você tá no começo de Itália ou de Alemanha, de qualquer outro lugar e tem que aprender rapidamente a língua. Se você já tá aqui, já fala bem a língua, de vez em quando relaxar a cabeça, falar em português dá uma sensação de tranquilidade, sabe? Porque você fala a sua língua sem problema, com o seu sotaque, sem se preocupar se está falando certo, se está falando errado, porque tanto é a sua língua. E essa tranquilidade, sabe? Essa calmaria, esse relaxamento de falar às vezes português com o seu amiguinho é muito bom pra você, de verdade. Outra vantagem é poder conversar de coisas que pra você é normal. Por exemplo, muitas vezes eu estou assim com um grupo de amigos, aí eles começam a falar das coisas de infância, sabe, deles. Aí do nada eles começam a cantar, por exemplo, a música de Dragon Ball, sabe? Aí eu penso, nossa, eu sabia muito a abertura, eu sei a abertura, sabe? Eu sei cantar a abertura de Dragon Ball. Só que eles cantam em italiano e você cantava em português, então você já não tem aquele ligamento com eles de ter aquele momento de nostalgia, sabe? Quando eles, por exemplo, falam, nossa, lembra quando a gente era pequeno aqui na Itália, a gente brincava de não sei o que, e no Brasil, por exemplo, a gente brincava de amarelinha, de pular corda, de um monte de coisas, e não tem essa coisa em comum, sabe? Não que aqui não brinque de pular corda, é um exemplo, tá, gente? Então, é assim, não tem aquela coisa em comum, e estar com um brasileiro é, inclusive, isso, sabe? Poder falar, nossa, você viu aquela novela, aquela época, meu Deus, lembra de Malhação, essas coisinhas assim, poder realmente compartilhar as nostalgias da vida, falar de coisas que pra você é normal e não sempre ter que se adequar ao que pra você não é a normalidade, tá? Outra coisa maravilhosa de ter amigos brasileiros são os serviços à disposição. Nesse caso aqui, não só amizade mesmo, tá? Mas conhecimentos também. Por quê? A gente acaba sentindo falta de algumas coisas, tá? Não é todo mundo que sente falta, pelo amor de Deus. Não estou falando que todo mundo é obrigado a sentir falta de certas coisas porque é brasileiro. Mas muita gente sente sim falta, por exemplo, de uma manicure. Então, se você tem um conhecimento, você tem um conhecido, né? Sei lá, você faz amizade com uma brasileira, ela conhece outra brasileira que conhece outra brasileira que faz a manicure. Então, você, por exemplo, vai fazer a manicure com uma brasileira. Ou você sabe que tem uma menina brasileira que faz doces aqui na Itália. E ela faz o bolo brasileiro, faz com brigadeiro. Você quer fazer uma festinha de aniversário bem brasileira, com coxinha, com isso, com aquilo? Você conhece essas pessoas que fazem esses serviços. E sim, gente, conhecer brasileiros é inclusive isso, ter alguns serviços do seu país à sua disposição, porque é sim maravilhoso morar fora do Brasil, mas muitas vezes bate aquela saudade, mas é super normal mesmo, porque são as suas raízes e seria estranho não sentir falta de absolutamente nada, sabe? Aí vocês vão comentar aqui embaixo, eu não sinto saudade de nada.
a maioria das pessoas que eu conheço sentem saudade, sim, de algumas coisas do Brasil. Outra vantagem é a troca de informações, de empatia que você tem com essas pessoas, tá? Porque elas passaram pela mesma situação que você passou. Então elas também tiveram dificuldade de aprender a língua. Elas também sentiram aquele sentimentinho de solidão por não conhecer ninguém. Então essas pessoas, elas tiveram a mesma experiência que você, tá? E elas vão te dar muitas informações e muitas vezes ajudar você quando você precisa. Inclusive, quando você vai morar fora, é muito comum você se inscrever em alguns grupos, tipo grupo de Facebook, não sei nunca como é que fala Facebook. E é muito normal você se inscrever nesses grupos e muita gente pede ajuda mesmo, sabe? Ai, vocês sabem como é que eu tiro esse documento? Olha, eu tenho que inscrever minha filha na creche. Você sabe como é, como que não é? Porque essas pessoas se ajudam, sabe? Se forma realmente uma comunidade. Aí, como eu disse pra vocês, uma coisa é ter conhecidos, outra coisa é ter amizade. Amizade a gente tem com quem tem coisas em comum com a gente. Então, se seu amiguinho é brasileiro e tem coisas em comum com você, bem-vindo à amizade. Se não, talvez não dê certo, mas é por uma questão de santo mesmo. Se o santo bate ou não bate, não dá pra forçar, né? Outra coisa, gente, é que eles podem dar sim a mão pra você quando você precisa. O povo brasileiro é muito bem conhecido com a hospitalidade, com generosidade. E sim, gente, eles vão te ajudar. É óbvio que não é que todo mundo tá disponível a te ajudar não, tá? Mas é muito normal você conseguir ter uma ajuda de alguém que tá aqui e que passou realmente pela mesma coisa que você passou. Então, não fiquem com medo de às vezes pedir ajuda pra quem tá aqui, tá? Porque os brasileiros são realmente pessoas muito assim de coração aberto e ajudam muito. Aí você me fala, Vera, ajudam muito, mas tem muita gente que passa a perna. Mas é como eu disse pra vocês, não é questão, porque fulano não passa a perna em você porque é brasileiro. Fulano passa a perna em você porque é mau caráter. Isso não tem nacionalidade, gente. Tem italiano mau caráter, tem alemão mau caráter, tem irlandês mau caráter, tem gente mau caráter em mundo todinho. Imagina se não vai ter num grupo de sei lá quantas mil pessoas brasileiras, será que não vai ter um brasileiro mau caráter? Claro que vai ter. Mas não é normal e não é bom a gente generalizar isso, mesmo porque você pensa, eu sou brasileira e não sou mau caráter. Automaticamente talvez fulano também não seja. Mas é como eu disse pra vocês, você precisa conhecer bem a pessoa e ir além do fato da nacionalidade daquela pessoa, tá bom? E é basicamente isso. Essas aqui são as motivações, vantagens e desvantagens para ter ou não amizades com brasileiros fora do Brasil. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso, tá? Porque essa daqui, gente, é a minha opinião. Eu gosto de saber o que vocês pensam, mas gosto de saber, assim, sem briga, sabe? Então, comenta aqui embaixo se você teve boas experiências ou experiências ruins, se você se desacreditou de ter amizades com brasileiros ou não. E é basicamente isso. Um beijão pra vocês. Não esquecem de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se vocês gostaram, tá? Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!